Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre os militares e a aplicação direta da doutrina de segurança nacional. Doutrina essa sobre a qual nós já estamos falando, já falamos em vários programas, em várias aulas, de diversos modos. O tema da nossa aula de hoje, o documento, né? Digamos o texto, o texto, ele consta da página documentosrevelados.com.br / doutrina de segurança nacional. Né? É um documento do governo brasileiro, é um site do governo brasileiro que mostra ali todo o processo ligado à ditadura militar, né? E que fez parte do processo da Comissão da Verdade. Bem, o assunto militar dentro do Brasil é um assunto importantíssimo. Vamos fazer um preâmbulo antes de entrar na temática. Conforme eu venho falando, os movimentos revolucionários que eclodiram a partir do século XVIII, eles têm um compromisso no seu todo, né? Evidentemente que há flutuações, há diferenças, há convergências, mas há um pano de fundo geral. Esse pano de fundo geral, ele tem um compromisso no seu todo com algumas questões. Quais são elas? A dissolução ou a destruição, como queiram, da cultura cristã. Né? Aquilo que a gente chama de cultura cristã, evidentemente, é um amálgama de uma série de acontecimentos que se dão em solo europeu, evidentemente, e em solo americano, das Américas, que resulta basicamente da cultura grega, da filosofia grega, do direito romano e da moral cristã. Não do cristianismo, da moral cristã. E do paganismo. Evidentemente, que quando nós pensamos em Grécia e em Roma, nós estamos pensando no paganismo que envolve toda a estrutura europeia. Então, isso compõe aquilo que a gente vai chamar de cultura ocidental. Então, a cultura ocidental, ela é uma mistura. Evidentemente que essa visão que eu estou apresentando para vocês é a visão que o Fernando Pessoa, no texto dele, Os 300, coloca, né? E com a qual eu concordo integralmente, né? No sentido de uma concepção lata de cultura ocidental. A gente não está aqui falando que essa cultura é boa ou é má. Estamos simplesmente dizendo quais são, digamos, os componentes que vão ser mais consolidados dentro desse longo processo histórico, longuíssimo processo histórico. Né? Então, a partir do século XIX, XVIII, o que nós temos com os movimentos revolucionários? Um compromisso tácito dessas sociedades secretas, de uma burguesia e de uma elite da nobreza comprometida com a destruição do pacto entre a igreja e as monarquias, ou seja, entre o trono e o altar. Né? Evidentemente, com a importância da destruição desse pacto, você atinge em cheio a cultura cristã. Né? Depois nós temos um grande projeto de criação de novos modelos de Estado. Uma vez que você não tem mais as monarquias, nós vamos vai ser implementado um novo modelo de Estado. Esse Estado tem como base, né, aspectos jurídicos. A lei passa a ser não mais a lei como instrumento de Deus, não é? A justiça divina, mas ela passa a ser a justiça humana promulgada dentro de parlamentos
Então o homem passa a fazer a lei. Então a lei passa a ser um elemento muito forte e o mundo passa, e a sociedade passa a ficar regido pela economia. Então, como aqui nós temos, portanto, uma questão muito séria. Uma questão muito séria dentro dessa concepção, que é o seguinte. Edgar Morin vai falar que há dois tipos de barbárie, né? E que o mundo moderno está cada vez mais ameaçado por dois tipos de barbárie, por duas barbáries. A primeira barbárie é aquela barbárie histórica que todo mundo conhece, vem desde os primórdios da humanidade, que é a crueldade, a dominação, a subserviência, a tortura, tudo isso, né? A segunda barbárie é uma barbárie quase que invisível. Ela é uma barbárie fria, ela é uma barbárie gelada, porque ela é a barbárie do cálculo econômico. Porque quando o pensamento passa a ser fundado exclusivamente em contas, em dinheiro, em matéria, o ser humano desaparece. Percebe? De onde surgiu essa segunda barbárie? Ela surge a partir dos movimentos revolucionários. Esse é o ponto. Sempre existiu economia no mundo, mas é evidente que sim. Evidente. Economia não, havia comércio. A partir do momento que o modelo político, o modelo social, o modelo cultural, o modelo educacional, tudo vira cálculo econômico, tudo tem que gerar lucro para os donos, então nós temos um tipo de poder que emerge e que não é político. E esse poder, evidentemente, com o passar do tempo, ele passa a querer controlar o poder político também. Não é? Porque é o poder político que vai se auferir o direito de fazer lei. Então, esse poder econômico, porque é preciso separar as esferas. O fato do indivíduo ser rico não significa que ele tenha poder. E a gente vê isso muito bem na história da humanidade. Se todos os ricos fossem poderosos, no sentido de que o dinheiro dele, de fato, consegue imprimir um novo ritmo da história, o mundo seria bem diferente. Mas não é isso que acontece. Veja que nós temos poucas corporações no mundo, que formam grandes conglomerados, né, poucas famílias. Nós temos uma elite mundial financeira, efetivamente, que controla 95% do capital do mundo. Isso dá uma ideia da problemática. E é preciso entender o seguinte: este tipo de situação, ele não existia antes do século XVIII. Sempre houve ricos. Mas os ricos ficavam localizados nos seus países. Uma riqueza transnacional, não é? Um poder econômico transnacional, o surgimento de uma sociedade, de uma cultura movida exclusivamente por critérios econômicos, este é um fenômeno que surge a partir do século XVIII. Tá? Bem, dito isto, o que vai acontecer? O Brasil, no século XIX, a independência brasileira, esse ano faz 200 anos da independência brasileira, da fraude da independência brasileira. Essa independência, ela nasce diretamente compromissada com a cartilha dos movimentos revolucionários. Portanto, ela nasce compromissada com a destruição do trono e do altar, ela nasce descompromissada com a criação de uma cultura biônica submetida a um poder político,
e ela nasce compromissada com a criação de um materialismo histórico, de um materialismo dialético. Ela nasce compromissada com uma economia. Bem, o grande alicerce para fazer valer essas questões no Brasil, estou me referindo ao Brasil, foram os militares. Eu já falei que o movimento chamado Regresso Conservador alterou radicalmente a estrutura brasileira e colocou no poder uma elite bandida, apátrida e que cada vez mais tenciona transformar o Brasil num reduto dela, com uma subserviência canina. Ora, os Estados Unidos vão ter uma independência mais ou menos na altura da brasileira, mas a história americana se desenvolve de um modo completamente diferente, por N razões. Bem, o que hoje a gente chama de poder econômico, então nós vamos, veja, a gente tem uma cultura ocidental construída com base numa grande experiência europeia, não é? A Europa dialogando com o mundo de uma forma nem sempre pacífica e nem sempre positiva. Então nós temos o surgimento de uma cultura europeia. De um momento em diante, a gente passa a ter um projeto, sobretudo a partir do reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, no século XIX. A gente passa a ter um projeto anglo-sionista de domínio do mundo. Isso também é um fenômeno recente. Mas não foi a Inglaterra, não é, que criou isoladamente esse processo. Ele já vinha. A Inglaterra dá um mergulho e afiança isso numa escala global. Então nós temos um fenômeno que passa a surgir também, que é a criação dos bancos centrais mundiais. Bem, em suma, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a partir do século XIX, XVIII, vai se construindo paulatinamente uma elite financeira. Finança não é economia, economia não é comércio. São coisas completamente distintas, viu? Essa elite financeira, ela tem um projeto global. Ela não é uma elite que atua localmente. Não são ricos que atuam localmente, como nos processos feudais. Esses ricos atuam transnacionalmente. E para que ocorra essa atuação transnacional, é preciso que as fronteiras entre os países, portanto, a ideia que a gente faz de Estado, ela seja rompida. Não é? Não pode haver Estado. Porque essas grandes corporações querem atuar livremente, como elas bem entendem, sugando os países locais para enriquecer os seus donos, não é? E com isso vai se alastrando um tipo de pensamento que vai tomando conta do campo político, comprando o campo político, de tal modo que essa relação fica bastante espúria, né, e difícil de ser desligada. Bem, desde o século XIX, os militares brasileiros, foram eles que ajudaram a fazer a independência, e eles próprios, de um momento em diante, eles próprios passam a ter um projeto de poder, né, global. Bem, vamos dar um salto aqui agora. Que é o seguinte.
esse grupo que está no poder hoje, eles seguem a aplicação direta da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Bem, a questão é, o que é a Doutrina de Segurança Nacional? Né? Esse é o ponto. A Doutrina de Segurança Nacional, teoricamente formulada na Escola Superior de Guerra, tem uma finalidade de estabelecer critérios de atuação militar para que o Brasil alcançasse e mantivesse aquilo que eles chamam de objetivos nacionais, que deveriam ser a razão última do Estado Nacional. Então veja, isso é uma interferência direta dos militares na política. Quais são os princípios básicos da Doutrina de Segurança Nacional? Ele tem 4 conceitos principais. Tá? Esses 4 é um conjunto de 4 elementos que norteiam e que fundamentam a efetivação, a aplicação dessa doutrina. Ele tem os chamados objetivos nacionais, a segurança nacional, o poder nacional e a estratégia nacional. Você fala, mas é uma coisa boa então. Eles só pensam no Brasil. Claro que não. Claro que não. A doutrina de segurança nacional, aliás, a doutrina de segurança nacional brasileira, ela é uma réplica da chamada Doutrina de Segurança Nacional de Contenção, a DSNC, que surgiu durante a Guerra Fria como estratégia geopolítica dos Estados Unidos para conter a expansão do comunismo e a subversão por meio do alinhamento dos Estados, especialmente da América Latina, ao regime liberal capitalista e à cooperação para a defesa coletiva sob interesses americanos. Tá certo? Então veja, mas antes da Guerra Fria, ou seja, antes da Doutrina de Segurança Nacional de Contenção, o Brasil já tinha formulado a sua Doutrina de Segurança Nacional. Tá? O Brasil já tinha, os militares já vinham interferindo dentro da política brasileira. E que toda a história da Primeira República ela é militar, basicamente. E nós não temos, em nenhum momento ao longo da trajetória dessa república horrorosa e pútrida, que não tenha as digitais dos militares. Então o projeto deles é, de fato, não atuar como uma força de Estado, mas atuar como uma força política. E o objetivo deles nunca foi nacionalismo nenhum. Tudo que essa gente não é nacionalista. Eles são entreguistas e apátridas, sempre foram. Bem, a subserviência do Brasil aos Estados Unidos, ela aparece desde o início do século XX. E, evidentemente, que como é que os Estados Unidos vão se tornando um império econômico? O que na verdade, os Estados Unidos produzem? Muito pouca coisa. A produção americana é irrisória. Irrisória mesmo. Então, de onde se dá o poderio americano? É pela economia pujante? Não, não é não. Eles têm um outro mecanismo de produção de riqueza. Esse mecanismo, via de regra, é fora do Estado nacional deles. Não é? E o dinheiro deles é mantido, o dinheiro e o poder é mantido através de sucessivas interferências bélicas em outros países. Então, quando se fala em economia, vamos entender que os princípios econômicos hoje, a partir do século XX, no que diz respeito ao poderio americano,
ele só é mantido por conta do chamado imperialismo americano. Qual é a necessidade que todo presidente americano tem de fazer guerra fora do seu país, por exemplo? Isso aprofunda cada vez mais. Os Estados Unidos têm um dinheiro para investir em armamento cujo orçamento supera em não sei quantas vezes o orçamento da Rússia e da China juntos. Então a gente pergunta, mas de onde vem? Qual é a necessidade dos Estados Unidos investirem tanto em armamento? Qual é o perigo, efetivamente, que o mundo hoje oferece? Né? Se com 3, 4 bombas atômicas você destrói o mundo, para que você precisa de 5 mil? Quer dizer, não, a coisa não faz muito sentido. Percebe? Até esses dados e esses cálculos são mascarados para o público leigo. Mas em que pesa é que essa doutrina revolucionária que surge a partir do século XVIII e que a Inglaterra, a França tentou tornar-se um império universal com Napoleão, não conseguiu. Depois a Inglaterra tenta tornar-se um império universal, ela consegue alguma coisa, mas veja que a Inglaterra, quando vai para o Oriente, ela destrói tanto a Índia quanto a China. Uma das coisas que muito pouca gente sabe é que a reação chinesa, a criação do comunismo chinês deu-se em grande medida à reação da ocupação da Inglaterra na China. Tá? Porque era algo impensável ter um modelo comunista numa sociedade, numa cultura como a chinesa. E criou-se ali uma coisa diferente. É um comunismo, mas é um comunismo diferente. No comunismo russo, por exemplo, da União Soviética. Né? Russo não, da União Soviética. Bem, então, voltando aqui à doutrina de segurança nacional. Qual é o objetivo da Lei de Segurança Nacional? A Lei de Segurança Nacional é uma lei que visa garantir a segurança do Estado contra a subversão da lei e da ordem. Você fala, mas o que é lei e ordem? Não é? Essa doutrina, essa lei, ela define os crimes contra a segurança nacional, contra a ordem política e social, estabelece o processo e julgamento e dá outras providências. O Brasil teve diversas leis de segurança nacional. Por exemplo, em 1935, no governo Vargas, tem uma. Né, por conta da influência do Góes Monteiro. Então, a Lei de Segurança Nacional, basicamente, é uma lei criada pelos militares, em conluio com o governo americano, e essa lei define, pela via militar, quais são os inimigos do Estado que eles vão estabelecer como inimigos. Né? A doutrina de segurança nacional, a doutrina mesmo, né, que é a doutrina de segurança nacional de contenção, né, é ela que foi, digamos, a grande linha mestra elaborada pelos Estados Unidos e que comandou as suas ações durante a Guerra Fria. É exatamente essa doutrina de segurança nacional que nós estamos vendo agora sendo aplicada na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque a OTAN é uma organização que foi criada durante a Guerra Fria. Uma vez que terminou a Guerra Fria, não é? Teoricamente, a OTAN deveria ter sido extinta. Os Estados Unidos não extinguiram a OTAN. Pelo contrário. Eles foram expandindo cada vez mais a OTAN para o leste europeu. E não só para o leste europeu. Eles foram avançando a África adentro
e no Oriente Médio. Aquela sequência de guerras que são promovidas ali, que é atribuído falsamente a terroristas muçulmanos, não que o Islã não tenha reações. Mas, em larga medida, nós temos um modelo de sociedade que vem sendo gestado, baseado na economia, que vem sendo gestado desde os movimentos revolucionários. Agora, o ponto mais importante aqui é o seguinte. O conteúdo da doutrina de segurança nacional brasileira e americana, a ditadura militar brasileira, o golpe à ditadura militar brasileira, foram aplicação direta da doutrina de segurança nacional. Esse grupo que entrou no poder agora, do Jair Bolsonaro, eles usam diariamente a doutrina de segurança nacional, diretamente. O Olavo de Carvalho falava o tempo todo na doutrina de segurança nacional, sem citar o nome. Ele aplicava o mesmo método. Bem, essa doutrina, que fala, entre outras coisas, da fabricação de um inimigo, para ser abatido, abatido aqui é eliminado mesmo, morto. Simbolicamente e fisicamente. Ela tem um conteúdo totalitário. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse conteúdo totalitário, ele vem das concepções positivistas. E ele busca, essa concepção positivista, ela busca transferir modelo da biologia para a sociedade contemporânea. Então, é uma sociedade controlada remotamente, biologicamente, uma sociedade biônica, produzida em laboratório. Então, o modelo de funcionamento de um corpo humano saudável daria o critério para o funcionamento harmônico das sociedades. Digamos, em que cada parte contribui para o funcionamento do todo. Então, como consequência desse modelo biológico, aplicado às culturas, é um modelo biológico econômico. Cada parte do corpo, cada segmento, cada país, cada local que não esteja dentro dessa lógica, ele será considerado inimigo, porque ele vai estar sabotando o funcionamento harmônico da sociedade e ele tem que ser extirpado. Veja o que eles estão fazendo agora com a cultura russa. Sob a premissa de que tem que haver embargos à Rússia, uma coisa é a política do Putin. Outra coisa é você fazer embargo à área cultural, artística, você evitar, impedir que cantores de ópera cantem, você impedir que livros de autores célebres sejam publicados, você impedir que desportistas pratiquem esportes. Isso lembra qualquer regime autoritário, em que você começa a avançar sobre a cultura para queimar livros, queimar pessoas, prender ideias, achincalhar com a vida da nação. Nazismo, fascismo, comunismo, todos os totalitarismos fizeram isso. Os identitarismos fazem isso o tempo inteiro. Hoje a Europa é um grande fulcro de comunismo, mas o comunismo moderno ele não tem mais esse nome. Uma parte desse comunismo, ou do antigo modelo comunista, só pode ser entendido atualmente com uma outra palavra, chama-se progressismo. Tá? Não é comunismo mais, chama-se progressismo. E aquilo que eram as ideias da esquerda inicial migraram para a direita, e as ideias da direita migraram para a esquerda. Eu também já falei sobre isso. Bem, então, vamos entender isso. A partir do século XVIII, nós temos um movimento de sociedades secretas e elites que visam mudar o mundo.
e colocar o mundo sob o controle delas. É preciso entender isso. Eles não querem mudar o mundo e deixar o mundo correr como ele quer correr. Eles querem mudar o mundo traçando um projeto para o que eles acham que tem que ser o mundo. E esse projeto é econômico, ou seja, tudo é reduzido à matéria. O indivíduo produz, o indivíduo não produz. Esse indivíduo se encaixa, esse indivíduo não se encaixa. E quando eles determinarem que o indivíduo não se encaixa, ele vai ser banido da sociedade. Então isso é um modelo biológico. Tá? Essa parte do corpo está funcionando, essa aqui não está funcionando. Reseta ela, deleta. Isso é a doutrina de segurança nacional. Isso é a doutrina de segurança nacional americana e isso é a doutrina de segurança nacional brasileira. Então essa lógica deu numa proposta totalitária, evidentemente. Porque aqui não importa o conflito, não importa a divergência, não importa a diversidade. Ora, o mundo tem conflito, tem divergência, tem diversidade, porque as culturas são completamente diferentes. Mas daí a você precisar de fazer guerra full time com uma cultura porque ela pensa diferente da sua, vai uma distância muito grande. Mas a doutrina de segurança nacional que surge, né, fortemente dentro, os embriões dela, a gente já vê dentro do projeto da Rainha Vitória, né, que é o projeto anglo-sionista, e depois encabeçado pela via das armas, diretamente encabeçado pelos Estados Unidos. Essa lógica, ela não vai admitir nada que esteja fora das premissas que eles estabelecem para o mundo. É tão louco quanto isso. Então você tem meia dúzia de ricaços que resolvem controlar o mundo. Quando falo mundo, é o mundo inteiro mesmo. E aí eles saem fazendo guerras e fomentando guerras. Então não há o menor interesse em pacificação. É preciso entender isso. Né? E então, não interessa a essa gente um mundo multipolar. Interessa a essa gente um mundo unipolar. Ou seja, eles mandam e o resto obedece. Então, a doutrina de segurança nacional, que é o braço armado, que é a visão de um militarismo, e depois de Napoleão, essa visão militarista entrou na política de uma forma incontornável. Né? Então, a França, com Napoleão, vem a ser o primeiro Estado militarista do Ocidente, num sentido categórico do termo, tá? Onde você vai ter essa junção nefasta entre a política, a economia e as armas. É perigosíssimo isso. Né? Você colocar os exércitos e o poder de guerra, de morte, portanto, sobre a premissa de uma política. E não do diálogo, e não da diplomacia. E os países são diferentes, então você entra dentro de uma estrutura diplomática de diálogo, não é? Para tentar fazer os contornos dessas diferenças, para atender as necessidades de ambos os interlocutores. E evidentemente isso não pode ser feito pela força das armas. E é evidente que quando alguém te invade, arrebenta com o seu quintal, você vai reagir, não é? Então, voltando, a doutrina de segurança nacional é um modelo biológico. É um modelo malthusiano. É um modelo de eliminação do diferente. Bem, então, essa lógica, que não admite a paz em nenhum momento, ela é uma lógica do confronto, ela é uma lógica da guerra, dá um caráter militar à política. E os Estados Unidos,
Então, as forças armadas de cada país deveriam estar submetidas às forças armadas dos Estados Unidos no plano internacional. Porque os Estados Unidos passam a ser os responsáveis pelo funcionamento harmônico das sociedades. Né? Então, eles são os guardiões do mundo, digamos assim. O Senado da Justiça. É uma loucura completa o projeto. Mas ele está aí em funcionamento. Então, essa doutrina foi inserida na lógica da Guerra Fria. E ela significa, portanto, que qualquer divergência seria entendido como um ato de guerra. Aquele que diverge do modelo americano, ou anglo-sionista, será tido como alguém que quer destruir o corpo social. Ele é um inimigo. Ele passa a ser tido como um vírus de fora para dentro do organismo social, e esse vírus deve ser combatido com toda a força, deve ser extirpado. Então eles vão criar demônios ao longo políticos, né? Comunismo, nazismo, fascismo. Não que, entendo o que eu estou falando, não que esses regimes não tivessem as suas monstruosidades, tá? Mas, e como é que o cristianismo passa a ser um demônio? Como é que a cultura local passa a ser outro demônio? Como é que a família passa a ser um demônio? Então, tudo aquilo que não pode ser alimentado dentro do conceito de biologia política passa a ser demonizado. Então, a sociedade como um todo, a cultura política, passa a ser analisada sob a ótica do mercado. Mas veja, essa ótica do mercado, ela é uma senha, uma tessera para uma expansão de um governo mundial. Totalitário. Né? Então, o que eles vão classificar como harmonia interna? Se aquele país estivesse alinhado com a chamada economia de mercado da Inglaterra, a City de Londres, e com a economia de mercado que os Estados Unidos estavam ditando que era, esse país é considerado por eles harmônico. São os chamados valores da ideologia liberal. Né? O grande mal do século XVIII, dos movimentos revolucionários, é exatamente a ideologia liberal. Hoje em dia tem muitas críticas já a esse pensamento. Então, as ameaças aos perigos do comunismo internacional, do fascismo, do nazismo, foram ameaças mesmo. Né? Aqueles regimes não foram tranquilos. Mas veja, se a gente pegar o comunismo, o nazismo e o fascismo, juntar a quantidade de mortos que eles produziram, isso não chega nem aos pés da quantidade de mortos que os valores da ideologia liberal, portanto da sociedade transformada em matéria, produziu. Isso quer dizer que o ultraliberalismo, ou seja, o mundo transformado em matéria, matou, sobre uma premissa de economia, matou muito mais gente do que o nazismo, o comunismo e o fascismo juntos. É interessante o que está acontecendo agora, não é? Essa situação da Rússia com a Ucrânia. A Rússia é tida como um grande monstro, sob a premissa americana, que é mentirosa. Entretanto, os Estados Unidos invadem e matam diariamente, há décadas, vários povos. O governo chinês, há uns tempos atrás, soltou uma lista de que das invasões americanas ao longo de todo o século XX, acho que de 210 invasões,
180 foram produzidas pelos Estados Unidos. É um quadro mortal, não é? E é interessante porque eles não são tidos como assassinos, não é? Agora, o que está por trás do poderio americano? A City de Londres, né, que ninguém fala, que é o projeto dos Rothschild, cuja sócia é a rainha da Inglaterra. Né? Bom, continuando aqui. Na aplicação concreta da doutrina de segurança nacional, então a doutrina de segurança nacional, ela precisa sempre de criar um inimigo. Ela identifica aquele inimigo, aquele inimigo será inimigo desde que ele não compartilhe da doutrina de segurança nacional, ou seja, desde que ele não seja um lacaio, um serviçal do ultraliberalismo anglo-sionista. Tá? Hoje, na Europa atual, a Inglaterra, a França e a Alemanha são os 3 grandes países comprometidos com o anglo-sionismo. Sem dúvida. Portanto, com a criação de uma nova ordem mundial, juntamente com os Estados Unidos. Esse projeto, ele não veio do comunismo. É preciso entender isso, eu já falei isso por diversas vezes. Os movimentos revolucionários, quando eclodem, não tinha comunismo nenhum. Nós estamos no século XVIII. O comunismo é um fenômeno do século XIX, início do XX. Nós estamos no início do século XVIII. Tem quase 200 anos de diferença entre o surgimento de uma coisa e de outra. Então, se o comunismo não é o autor do ultraliberalismo, quem é? Ao contrário, o comunismo autêntico, ele combate o ultraliberalismo. Ele é uma deformidade sobre um aspecto econômico, mas ele é um opositor figadal ao ultraliberalismo. Né? É preciso ter muito cuidado quando a gente vai analisar as coisas. Agora, evidentemente que as monstruosidades que qualquer regime totalitário produz são indesculpáveis. E essa gente, quando entra num certo terreno político, eles matam mesmo. Todos eles matam. Né? E aquela quantidade de mortos é tido como um rescaldo da guerra. Né? Mortes necessárias. Bem, voltando aqui. Então, a aplicação concreta da doutrina de segurança nacional no Brasil, ela vai formar opositores. Então, esses opositores são catalogados como agentes da subversão internacional, patrocinado pela União Soviética, pela China, por Cuba. Não que esse patrocínio não existisse, hein? Mas veja, uma vez que acabou o comunismo como ele foi concebido na sua primeira fase no mundo inteiro, a doutrina de segurança nacional continua a ser aplicada pela OTAN. É aquela coisa, os muçulmanos entraram nesse rol, os africanos entraram nesse rol, né? A América Latina entrou nesse rol, todo mundo passou a ser catalogado como inimigo. A mídia brasileira, que é uma mídia bandida e mafiosa, sempre deu vez e voz a essa ideia dos inimigos do Estado. Então, se não forem os comunistas, eles vão arrumar outro. Foi o PT, por exemplo. Né? Não estou passando pano à roubalheira do PT, hein? Estou dizendo que é preciso entender a doutrina de segurança nacional. Qualquer um vai ser catalogado como inimigo. Veja o que esse pessoal do Bolsonaro faz diariamente. Eles catalogam inimigos, partem para o assassinato de reputação, não é? E o objetivo deles é literalmente destruir qualquer opositor. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Quando eles destruírem todos os opositores, o que resta? Um pensamento hegemônico.
totalitário, autocrático. Porque se você não dialoga com a diferença, se você transforma todo mundo que é diferente em inimigo, existe um problema grave. Não é? Então a mídia brasileira ajuda a criar, de tempos em tempos, os inimigos. Ela alimenta isso continuamente. A mídia brasileira é o grande esquema de propaganda do meio militar e dos meios políticos. Tá? Então, essa doutrina de segurança nacional, entre outras coisas, como a cultura ocidental é cristã, eles vão dizer que os inimigos estão destruindo os valores tradicionais do país, que é a família, a religião e a propriedade. Né? Eles vão dizer que as crianças vão ser doutrinadas pela Rússia, por Rússia e por Cuba, a religião vai ser proibida e a propriedade privada vai ser abolida. Não que os comunistas não tivessem feito isso, hein? Mas os liberais também fizeram. A França não é comunista teoricamente. Todas as igrejas católicas francesas pertencem ao Estado. E não entrou o comunismo na França. Interessante, não? Então, a destruição da relação entre o trono e o altar, a família, onde surgiram os movimentos identitários que são contra uma família tradicional? Porque eles não querem o apoio a outros tipos de família. Eles querem a destruição de uma família. Aonde entra os movimentos que estão propondo o transhumanismo? Tema sobre o qual eu já fiz muito programa. Quando ninguém estava falando nisso. Né? Então essa pauta hoje, ela está vindo dos Estados Unidos e da Europa. Tá claro? Em grande medida. A China, pelo contrário, é contra isso, dentro do modelo de Estado. E a Rússia também. Embora, veja como as coisas são complexas, a Índia e a China sejam os grandes laboratórios de produção de transhumanismo. Então, analisar o mundo, estudar o mundo hoje é uma tarefa complexa. Não é analisar, é estudar. Desculpe, eu falei a palavra errada. E é preciso ter muita cautela nesse sentido. Bem, para finalizar, essa concepção da doutrina de segurança nacional, que é uma concepção biológica e econômica, ela é funcionalista, né? Ela vai desembocar no lema da ditadura. Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então, ame-o significa ou você concorda com a doutrina ou você é considerado inimigo. Então, o Estado, que é uma estrutura que é regida por civis e não pode ser diferente. O Estado foi militarizado e foi transformado no quartel-general das Forças Armadas, de onde eles controlavam a política brasileira através do Sistema Nacional de Informação. E com isso eles buscam desmoralizar todos os civis para transformar os militares nos grandes gestores da política nacional, sendo que esses militares são entreguistas e seguem diretamente o projeto anglo-sionista, maçônico-liberal. Então, o que vem a ser, teoricamente, a Nova República, o movimento da Nova República, né, que deu origem às eleições e à Constituição de 88. É uma reação no plano político contra essa concepção totalitária da ditadura militar. Mas o problema é que esses militares têm conexões tão poderosas com gente rica e política dentro do Brasil que eles criaram a lei da anistia. E eles anistiaram a eles mesmos. Os militares brasileiros têm que ser julgados. A Dilma tentou fazer isso, e corretamente. Eles têm que ir para o banco dos réus para pagar pelos crimes.
Enquanto isso não for feito, eles vão continuar atuando atrás dos panos. Veja agora a eleição do Sérgio Moro, apoiada claramente por uma outra vertente militar. Aliás, ele já estava apoiado desde o início. A história brasileira é um escândalo após o outro. É que, efetivamente, a gente não tem intelectuais comprometidos que deem vez e voz à verdade, aos fatos. Né? Bem, então, essa doutrina de segurança nacional foi ela que atuou como um rastilho de pólvora em toda a América Latina, implementando ditaduras militares. Ela orientou a ação direta no continente latino-americano como um todo. Evidentemente que se você considerar, né, interesses econômicos profundos por trás disso aí, vai se entender alguma coisa. Veja que situação estranha o mundo está passando. Os Estados Unidos submeteram a Venezuela a embargos horrorosos. Não é? Venezuela é comunista, não sei o quê. Não estou entrando aqui no mérito da questão. Agora o governo do Biden e o Maduro resistiu ali com o auxílio da Rússia. Agora o governo do Biden entrou em negociação com o governo venezuelano para comprar petróleo da Venezuela. Percebe? Então tem alguma coisa aqui no Reino da Dinamarca. No governo Fernando Henrique, eles tentaram obter a base de Alcântara. Não conseguiram. O miliciano que ocupa a presidência da República entregou Alcântara, que é uma base militar. O problema que está acontecendo hoje, e a Rússia está certa nesse aspecto, é a expansão da OTAN em direção ao leste europeu, tentando submeter a Rússia. E, por conseguinte, a China. Então, as ações geopolíticas, existe um elemento, que é a doutrina de segurança nacional, que norteia, em grande medida, as relações internacionais há muitas décadas. E vem fazendo países reféns dos Estados Unidos, subservientes ao poderio americano. E esse poderio, de uma forma bastante sucinta, ele objetiva a criação de um governo mundial sob a tutela anglo-sionista, né, e a transformação da sociedade em matéria pura. Ninguém em sã consciência há de achar isso uma coisa boa. É preciso, de fato, haver uma resistência a essa implantação de uma nova ordem mundial. Então, quem está querendo implantar a nova ordem mundial não é a esquerda coisa nenhuma, não. A esquerda tem o seu projeto. Mas ele não passa nem perto dessa hegemonia que nunca foi de esquerda e que vem desde o século XIX com os movimentos revolucionários. E a maçonaria foi o grande agente externo enquanto sociedade secreta, no sentido da divulgação desse projeto e do afiançamento da aplicação dele. Tá bem? Bem, portanto, esse governo do Jair Bolsonaro e essa quantidade de militares parasitando a esfera federal, municipal e estadual, não tem outro objetivo, senão resetar o Estado brasileiro para passar para um outro nível do projeto deles da doutrina de segurança nacional. É muito sério. E o mais sério ainda é que eu, pelo menos, não vi até agora nenhum dos quadros da esquerda, nem o Lula, que dizem maravilhas a respeito dele, nem o Lula se opondo ao projeto de militarização da política. A situação do Brasil é séria. Enfim, tornou-se uma realidade, pelo visto, aquilo que eu havia dito em 2016, que a falsa direita ia preparar o retorno do PT. Preparou.
O PT vai voltar com honras e glórias, já está voltando. Uma esquerda tacanha, junto com uma direita igualmente tacanha, ambas sem projeto de nação, ambas em comum acordo com a militarização da política. O que vai resultar disso? Espero estar errado. E que venha da esquerda, porque da falsa direita não virá, né? Ou de algum outro lugar, uma reação efetiva a esse projeto. Porque se ela não existir, o Brasil, de fato, aderna de um modo definitivo. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.